Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, mais uma entrevista aqui no canal, mais uma história italiana então. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial aí, vai ser a Daiane. É uma pessoa que veio pra cá, pra Itália, de uma forma que eu nunca trouxe aqui antes. Então vai ser bem legal esse bate-papo. E daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou apresentá-la pra vocês. Estamos aqui com a Daiane. Daiane, por favor, se apresente aí para o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Obrigado, Vini, por ter me recebido. Meu nome é Dai Cavalcante, eu tenho 32 anos, sou casada, gateira e faz 5 meses que eu estou aqui na Itália. Bom, no Brasil eu trabalhava numa outra área, mas estava estudando em busca de mudar de área, e na empresa que eu trabalhava lá, que é uma multinacional, abriu essa vaga aqui. Eu tinha vindo 2 vezes para a Itália para fazer alguns treinamentos, tinha gostado muito da região, das pessoas, do trabalho em si. Fui atrás dessa vaga, consegui, e daí fiz todo o processo, né, no Brasil e vim para cá em setembro, início de setembro do ano passado. Bom, então, né, como eu acho que muita gente já vai perceber, não foi necessariamente por conta de cidadania, nem um vínculo familiar, nem nada, a sua vinda. Então, conta pra gente assim, como que foi então na parte da língua? Você já tinha estudado antes ou não necessariamente você precisava da língua para estar aqui? Eu comecei a estudar quando eu comecei a vislumbrar essa vaga. Então, um ano e meio antes de eu vir pra cá, de vez, né? Eu sabia que tinha necessidade do que eu faço aqui, hoje nessa empresa que eu trabalho, e daí eu comecei a estudar. Sim. Mas quando eu vim, de fato, a primeira vez só para um treinamento, eu percebi que, assim, o que eu estava estudando não seria o suficiente. Eu conseguia pegar um Uber quando eu estava mais em Bolonha, alguma coisa nesse sentido, mas fazer uma reserva de restaurante, mas explicar as coisas era muito difícil, eu não conseguia. Agora tá melhorando. A empresa que você trabalhava, ela tem uma sede aqui na Itália, é isso? Isso, a empresa que eu trabalho tem sede em vários países. Falando com uma pessoa aqui que trabalha, né, na Itália, o que você recomendaria para a própria Daiane de, sei lá, um ano atrás, assim? Primeiro, eu acho que é importante ficar claro, porque eu já tive esse pensamento no passado, de que você tinha que ser uma pessoa extraordinária no que você faz, extremamente... talvez com muito dinheiro ou com acesso a coisas das que eu não tive acesso, né? Eu estudei em escola pública, eu sou filha de mãe solteira, então tudo que eu estudei, o intercâmbio que eu fiz, tudo isso agregou para a experiência que eu tenho hoje, mas nem se compara a alguém que teve acesso a uma educação melhor, enfim. Eu acho que o idioma é extremamente importante. Idioma é uma coisa assim que me exauriu. Eu vou falar pra você assim, nos 2, 3 primeiros meses eu chegava em casa todo dia com vontade assim de chorar mesmo, porque meu Deus, eu morei nos Estados Unidos há 12 anos atrás, mais ou menos, e estudei inglês antes por 9 anos. E a gente fica com aquela noção de que todo lugar fala inglês, e aqui na Itália não é assim. Principalmente eu que estou lidando com operadores, pessoas que trabalham em fábrica. Então, aprender o idioma é essencial. Ter muita paciência, porque a burocracia daqui é insana. Apesar de toda a ajuda que eu tenho da empresa, de ter um advogado comigo em tudo que eu faço para conseguir a minha documentação, assim, eu passei e tenho passado por coisas que eu não imaginei quando eu estava no Brasil. Então, acho que idioma e paciência. Assim, pelo que você sabe, assim, né, claro, não dá para ter uma visão geral da Itália, mas você acha que a sua área aqui, ela é uma área, assim, em alta demanda ou não? Toda empresa precisa de uma pessoa que faça esse tipo de trabalho. Então, depende dos valores que essa empresa tem. Na empresa que eu trabalho, a melhoria contínua é um valor, é um dos pilares, né? Então, não tem só eu, mas tem outras pessoas que trabalham com isso. Mas eu vejo que muitas empresas estão buscando cada vez mais, porque eficiência, melhoria de processos traz lucro para a empresa, né? Há anos atrás, assim, já se imaginou vivendo aqui? Como é que foi, tipo, a sua adaptação inicial também? Porque, geralmente, né, eu digo até pelo meu caso,
a gente se planeja para ir para a Itália, mas meio que a gente tá, sei lá, em busca de uma cidadania ali e tal. Eu acredito que a Itália em si, o lugar, a localização em si do trabalho era meio que indiferente para você, não? Você estava mesmo buscando um crescimento profissional, certo? Então como é que foi? Eu estava buscando crescimento profissional. Vir para a Itália, para mim, tem um objetivo diferente do que para algumas pessoas eu vejo. Eu até comento bastante no seu canal que tem muita gente que fala do ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Óbvio que é importante. A gente tem que ter um trabalho que faça a gente sobreviver e ter, né, lazer, enfim. Mas não foi esse o meu objetivo quando eu vim para cá. Eu quero fazer um mestrado, que provavelmente eu inicio no meio desse ano. Eu tinha muito interesse de aprender um outro idioma com proficiência, porque mesmo estudando 9 anos inglês no Brasil, eu te digo com toda certeza que eu só realmente falei com fluência quando eu morei nos Estados Unidos e tive experiência lá todos os dias. Então eu vim com esse olhar. Meu marido também veio comigo, né? Meu marido é tatuador no Brasil. Ele fechou o estúdio dele e veio pra cá. Tem sido um outro processo também. E apesar da gente ter uma vida muito estável, a gente queria viver o diferente, ter contato com outras culturas, aprender o idioma, viajar para países que aqui é muito mais fácil, né? Saindo do Brasil, tudo tão caro. Então a gente quis aproveitar isso. Eu te digo hoje, com 5 meses aqui, que eu não acredito que viver na Itália é uma decisão para sempre, para minha vida. Sim. Mas que é uma decisão que eu me imagino pelo menos por uns 5 anos. Eu acredito que foi um degrau importante na sua vida, com certeza é uma porta de entrada aqui, essa oportunidade que você teve. Para o seu marido, né, que você citou até, como que foi para ele, assim, tipo, no início? Porque eu conheço, né, pessoas até da área da tatuagem e tal, e é quase, não quase, é uma paixão mesmo, né, é uma coisa que você faz, assim, é objetivo de vida, não sei. Sim. Como é que foi e como tá sendo? Ele tá trabalhando com outra área agora, atualmente, ou ele tá tentando se inserir novamente? Ele tá tentando se inserir. Essa semana ele retornou para o Brasil, porque tinha um passo da documentação dele que precisa ser feito lá. Ele retorna no próximo mês. Mas assim, meu marido estudou menos tempo do que eu italiano no Brasil, e isso tem sido um empecilho. Então aqui o que ele tem feito é se dedicado a alguns workshops voltados para pintura e tem estudado italiano. Essa semana que ele retornou no Brasil, ele vai trabalhar um mês para fazer um pouquinho de dinheiro no Brasil também e retorna. A gente não encontrava informação online, né, referente à profissão dele. Foi muito difícil. Então, uma pessoa que trabalhava comigo, que na verdade iria trabalhar comigo enquanto eu estava no Brasil, conseguiu me enviar um artigo explicando que tatuadores precisariam de um curso sanitário. Assim, entendi. Tá sendo uma loucura, porque a gente o curso sanitário é regional, então a gente tem que fazer aqui na região de Módena, e Módena teve ano passado, esse ano não vão fazer, então provavelmente a gente vai fazer em Parma ou em outra cidade, mas é um dia de cada vez, assim, né? Então tudo bem, você tá na região aí de Módena. Como que é a vida aí? Você, tipo assim, teve um choque de, digamos assim, do seu dia a dia em si, do que você vivia no Brasil para o que você vive agora? E, inclusive, né, eu não perguntei, mas de onde que você era lá do Brasil? Interior de São Paulo. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Ah, legal. Pertinho de Campinas ali. A diferença que eu sinto muito no dia a dia, assim, é essa demora para tudo acontecer. Assim, em todos os aspectos. Eu sou testemunha disso. Em todos os aspectos da vida. E eu, no Brasil, era uma pessoa muito, muito acelerada. Eu tinha um trabalho que demandava uma agilidade, e a minha vida pessoal também. E aqui parece que a vida tem uma velocidade mais tranquila, assim, mais calma mesmo. E eu acho que essa é a maior diferença. Então, para quem é ansioso, como eu, tenho esse tipo de vida, quando vem aqui, eu acho que se frustra muito. Porque, nossa, como é difícil. É verdade. Assim, sim. O mínimo, assim, é difícil. Pois é, porque assim, tem coisas que eu até me identifico, né, mas tem outras que não. Por exemplo, esse lance mais de documentação, eu não consigo acreditar que hoje, né, um país europeu
tenha tanta demora, tanto problema para essas coisas de burocracia. Mas por outro lado, eu acabo vendo um lado positivo assim, mais de uma vida um pouco mais tranquila, tipo, sei lá, o pessoal é mais relax e tal, tipo assim, tem um férias-agosto e tal, essa cultura assim me atrai, mas esse lance burocrático realmente, eu já até compartilhei no canal outras vezes e tal, né, e realmente é uma coisa que também me incomoda demais, eu não posso falar que não. Pra você ter noção, a nula-osta do meu marido tinha o prazo de 90 dias, ela atrasou 92 dias. Nossa senhora, foi o dobro do tempo, então. O dobro do tempo. Nossa. Por isso que ele teve que voltar para o Brasil agora, porque o visto de família dele tem que ser carimbado no consulado italiano de São Paulo. Então... Uma pessoa que está no Brasil hoje e que, sei lá, arruma um emprego já diretamente na Itália, ou que a empresa tenha sede também na Itália e tenha que fazer essa transferência, como foi o seu caso. Como que fica para o cônjuge? É difícil? Qual que é o processo mais ou menos assim, só para o pessoal entender aqui? Normalmente a empresa arca com os custos da documentação e passagem, né? Uma passagem de vinda para cá. Essa pessoa fica com o visto atrelado à da pessoa que tem o trabalho, né? Porque o motivo desse visto tem que ter o contrato de trabalho e tudo muito bem comprovado. Então, se eu for desligada da empresa por qualquer motivo, ele também perde o visto dele. Mas é relativamente mais simples, porque eu tive que fazer muita comprovação, declaração de valor, outras coisas. E ele, no caso dele, não. Tudo dele está atrelado com a minha documentação. Então, é como se fosse um permesso também? Mas ele tem um documento que comprova que ele constitui a minha família. A gente conversando aqui antes, que você trouxe os seus gatinhos, né? Você é também gateira e tudo mais, então conta pra gente aí, como é que foi pra trazer eles e esse processo, porque eu acho que, eu vejo muitos relatos assim do pessoal, eu mesmo já fiquei curioso pra saber e tal, já assisti alguns vídeos, mas quantos gatinhos você tem, como que foi o transporte, essa adaptação deles também, né? Porque, querendo ou não, é uma viagem, né? Então, eu tenho 3 gatos, Apolo, Artemis e Gaia. São 3 gatos que foram resgatados da rua. Eu falo isso para as pessoas terem um pouco de noção do quão medrosos eles são, né? Eles são um pouco difíceis de manejar, de outras pessoas, eles têm muito medo. Entendi. Então, mas assim, nunca foi uma opção deixá-los. Eu fiz um processo com uma agência especializada de São Paulo. O processo da documentação deles durou aproximadamente 4 meses para ficar pronto. A gente levou os gatos, os 3 lá, a gente fez a vacinação e a introdução de um chip, depois eles ficaram de quarentena, retornamos lá, fizemos a coleta de sangue, que saiu em 30 dias o resultado, e depois a autorização assinada pelo Ministério da Agricultura sai por volta quando dá 4 meses desde quando você iniciou o processo. Aí, quando você está com a passagem em mão, tudo compradinho com o animal inserido lá, aí você entra em contato de novo com a empresa que está te auxiliando. Levei eles lá, eles foram vermifugados novamente. O documento foi feito e me enviado por Sedex. Caso não dê tempo, eles levam no aeroporto para você, mas dá um pouco de medo, assim, né? Caramba! Nossa, dá medo mesmo. Eu trouxe 2 inicialmente. Entendi. E depois, porque o meu marido veio comigo, ficou 10 dias e retornou, porque ele precisava fechar o estúdio, cuidar de umas coisas lá no Brasil. Aí na segunda vez que ele veio, que passou os 3 meses que ele podia passar, aí ele trouxe o 3º gato. E é como se fosse uma passagem mesmo, aérea, assim? Você tem que pagar por cada gato? Você paga uma taxa. Eu paguei 200 euros por gato, para ir no chão, assim. Aí eles vão dentro da cabine, porque principalmente animais de pequeno porte, né, como é o caso de gatos, pode acontecer deles não sobreviverem à viagem num bagageiro, né? Se você quiser, eu falo quanto ficou o processo, não sei se é interessante para o pessoal. Bom, pode ser, se você puder dar uma resumida assim, quanto que ficou no geral. Dos legal. 3 ficou por volta de R$10 mil. Toda a documentação do Brasil e as taxas que a gente pagou para eles virem no voo junto com a gente. E se alguém tiver animal e quiser uma dica de companhia aérea, a Air France é a melhor que tem para transporte de animal.
Você aí agora já viveu alguns meses, né, na região aí central, né, em Modena. O que você sente, assim, é um lugar que é mais estudantil? É um lugar que tem mais trabalho, oferta de trabalho em si? Porque eu acho que eu nunca entrevistei ninguém dessa região, então seria legal a gente dar um panorama de como que é a vida aí para alguém que de repente está pensando em se mudar, entendeu, para esse canto. Eu não trabalho na cidade de Modena, né? A empresa que eu trabalho fica um pouquinho longe daqui. A gente escolheu morar aqui por causa do trabalho do meu marido. Então, como ele é tatuador, precisava de uma cidade que primeiro tem mais pessoas, tem mais jovens, né? E uma certa modernidade. Sim. A gente optou por morar aqui. Eu adoro. Pessoal, nessa parte eu tive um probleminha técnico e acabei perdendo ali a resposta da Daiane. Desculpa aí, Daiane, desculpa pra vocês também. Mas aí eu sigo com a pergunta falando sobre aluguel agora, beleza? Pode passar pra gente então mais ou menos uma média, assim, que o pessoal pergunta normalmente aqui, né? E Torino eu sempre falo mais ou menos a média. E aí da sua província, assim, varia mais ou menos em quanto? Aqui em Modena varia de 800 a 1.200 euros mensais. Nossa, é quase que Milão, assim, é um nível altíssimo mesmo. Os prédios aqui têm sido reestruturados, então a vantagem que eu tenho é que eu não pago gás, né? Tudo elétrico. Entendi. Aqui, então, principalmente nessa época de frio, acaba sendo vantajoso. Mas eu tive muita dificuldade para conseguir esse apartamento. É a empresa que fez toda a documentação. Eu achei super estranho isso, porque no Brasil, quando uma empresa diz que vai arcar com aluguel, as pessoas se sentem mais seguras, e aqui é o contrário. Mas por que, assim? Porque o dono do imóvel paga mais imposto quando o contrato é com uma empresa. O proprietário dos imóveis aqui, ao invés de pagar algo em torno de 10% de imposto sobre o aluguel que ele recebe, ele vai pagar algo em torno de 30%, quando o contrato é feito diretamente com a empresa. Eu cheguei numa segunda, na quarta eu já vim ver esse apartamento, porque eu falei com, eu acho que umas 15 pessoas diferentes, e daí eu tinha essas duas questões: o contrato vai ser no nome da empresa e eu tenho 3 gatos. Sim. Nossa, foi um desafio mesmo. Foi. Esse apartamento aqui foi uma indicação de uma pessoa que trabalha comigo, então ele conversou com o dono, e daí eu imediatamente já falei com ele, expliquei toda a minha situação. E daí a empresa conseguiu negociar com ele, mas ele acabou cobrando o valor mais alto. Obviamente que essa ajuda de custo que eu tenho é por um período. E daí quando eu terminar esse período eu volto a negociar com ele. Mas provavelmente eu não vou ficar aqui, porque é um valor muito caro para pagar de aluguel. Mas era a situação que eu tinha ali naquele momento, né? Então, eu peguei um apartamento sem mobília nenhuma. Quando eu me mudei pra cá, o fornecedor da cozinha tinha atrasado. Eu fiquei 1 mês sem cozinha aqui. Vixe, aí é o que? É um bilocale? Aqui eu tenho uma sala bem grande, que ela é sala de estar e de jantar, tem a cozinha, 2 quartos e um banheiro. E desde que você chegou até hoje, você teve alguma coisa assim que aconteceu, alguma situação, não só trágica, mas alguma situação pode ser até mesmo engraçada assim que aconteceu nesse período? Porque como é uma cultura diferente, de repente a gente acumula algumas histórias assim, né, dessa adaptação inicial aí. Você tem alguma coisa em específico assim para compartilhar com a gente? Não, eu acho que de legal assim é porque nesse processo de aprendizagem a gente acaba inventando muita palavra, falando palavrão alto no meio do restaurante sem saber, sabe? Teve Esse um dia que alguém falou um palavrão, tipo, zoando, e eu repeti alto, aí todo mundo, não fala isso. Mentira, nossa. Eu tenho uma história parecida, que eu trabalhava na cozinha e o pessoal falava sempre um palavrão e eu achei que era tipo um caramba, não sei, sabe? Uma besteira assim. Eu ficava falando todo dia, eu falava com o meu chefe, falava com não sei quem. Aí depois que aí alguém falou: Vini, isso aí nossa, você aprendeu realmente os palavrão aqui, né? Eles levavam na graça, né? Mas imagina se eu estivesse trabalhando, né, com um atendimento igual eu faço hoje, não tinha como não. E de ruim eu posso falar que o machismo aqui é algo palpável, assim. É um machismo muito diferente do que a gente vê no Brasil. Quando a gente trabalha na indústria, mulheres que trabalham, acho que em indústria,
vão concordar comigo que a gente já começa de um ponto de masculinização para ser respeitado. Então, a camisa fechada, o não ficar de conversa com tal pessoa, porque tudo pode ser confundido, ou você o tempo todo se colocando, né? Ó, é o meu momento de falar, não me interrompe, e tudo isso. Aqui eu ouvi algumas coisas que são, eu considero piores do que isso. Entendi. O tempo todo, assim, parece que tentando se provar, assim, eu não saquei ainda o porquê, porque por um lado é um povo muito moderno para algumas coisas, politicamente falando, muito envolvidos, né? E por outro lado, tem essa questão do machismo que foi uma surpresa para mim, eu confesso. Sei. E além do lance assim, mais do machismo, você sentiu alguma diferença por você ser brasileira até agora ou não? Até hoje normal, assim? Não, na verdade, eu não sei se eu posso dizer que eu tive sorte, acho que nem é essa palavra, mas todo mundo acha que eu sou americana. Entendi. Porque todo o contato que eu tive sempre com a empresa sempre foi em inglês. Eu trabalho para uma empresa que é americana também. Então, quando eles me ouviram falando português, porque tem um argentino que trabalha comigo que morou em Santa Catarina. Então, entendi. Ele entende um pouco de português. As pessoas ficam, mas você não é americana? Então, sim. Nunca sofri nada assim na questão da minha nacionalidade. Então, galera, essa foi a Daiane, tá? Vou deixar aqui embaixo o YouTube dela. E aí vocês podem até mesmo acompanhar, tirar algumas dúvidas, porque tem coisas que não cabem aqui no nosso bate-papo, né? Eu tento não deixar tão extenso assim, porque senão seria um podcast, né? Quem sabe um dia. Foi muito legal, eu agradeço muito, Dai, por você fazer parte aqui da nossa entrevista. Eu quero agora deixar o espaço para você se despedir para todo mundo e também pedir, né, para o pessoal, né, onde que eles podem te achar e tal, tudo mais. Primeiro, obrigada de ter me recebido, da gente ter tido essa conversa. No meu canal, gente, eu falo um pouquinho sobre essa vivência de imigrante, falo um pouquinho sobre culinária também, porque eu amo cozinhar. Quem quiser me seguir é Dai Cavalcante, mas aí o Vini vai deixar o link. E qualquer dúvida que eu puder ajudar vocês nesse processo, eu tô aberta, já vieram algumas pessoas, eu fico muito feliz em ajudar. Não se esquece também de deixar o like para mostrar que esse vídeo foi legal, que você curtiu, e aí o YouTube poder também entregar para mais pessoas, tá? Se inscreve no canal aqui e deixa seu like. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Valeu!